então pegou todo mundo de surpresa, mas nós estamos tentando fazer o possível para que a gente possa realmente superar este momento e trabalhar o máximo possível para que a gente possa trabalhar a questão da proteção social em relação a tudo isso que está acontecendo, né? E aí, eu queria primeiro cumprimentar o senhor secretário Santana por todo esse apoio, por todo esse trabalho que o Estado do Piauí está fazendo, a professora Rosângela, que sempre nos ha apoiado desde o início do programa. Só um minuto. Enquanto a Ana Paula retoma, eu gostaria só de lembrar que nós somos 1.134 visitadores no estado do Piauí ativos agora. E mais de 200 supervisores. Então, é um contingente de trabalhadores que nós precisamos estimular a produção, mas de forma remota, de forma à distância, como seja possível, porque é fundamental proteger nossos trabalhadores, assim como nossas famílias, crianças, gestantes, todos são muito suscetíveis a problemas, então nós precisamos ter esse cuidado com essa proteção também dos nossos trabalhadores. Do mesmo jeito que nós precisamos ajudar as famílias, e essa foi uma das razões, inclusive, desse momento, ajudar as famílias que necessitem, Roberto, Karina, que são as pessoas com as quais eu tenho trabalhado mais de perto, a questão do auxílio emergencial, que necessitem, que tenham um perfil, que elas, então, possam saber como proceder para buscar esse apoio. Então, essa também é uma das razões pelas quais a gente tentou essa conversa. Orientar sobre as portarias que saíram recentemente, que foi o compromisso do Ministério através da Ana Paula, a portaria número 7, que é uma portaria que a Ana Paula está retornando. Ok, Ana Paula? Pode retomar a sua fala, então. Peço desculpa, gente. Obrigada. Não, mas essa questão de trabalhar de casa, a gente acaba tendo que tentar administrar os barulhos e tudo. Enfim, e aí o que eu estava dizendo é exatamente que nesse momento a gente entende e se solidariza por tudo que está acontecendo, pelas famílias que já tiveram pessoas, né, e que foram a óbito. Também nos solidarizamos por profissionais que estão, de alguma forma, sendo infectados. E as famílias, e a gente entende também que neste momento, muitas das famílias temem a visita das visitadoras e dos visitadores às casas, com medo de que possa acontecer algo com elas, que possa acontecer algo com os filhos. Então, a gente entende tudo isso e a gente está tentando, ao máximo, trabalhar a necessidade de que haja todo um trabalho integrado, não só a nível do programa Criança Feliz, mas a nível da política da assistência social como um todo e também com as outras políticas, né? Com o sistema de garantia de direitos, com a saúde, com os direitos humanos, com a própria cultura, de alguma forma, nos concedendo algumas atividades para as crianças neste momento de pandemia. Então, acho que é o momento da gente darmos as mãos, de nós nos darmos as mãos, né? E trabalharmos juntas e juntos por um momento que tem sido atípico para todos nós. E Ana Paula,
Você já podia aproveitar e fazer sua fala sobre as portarias, as duas que saíram. Podia aproveitar e fazer, e depois a gente segue com as outras falas. Por favor. Bom, a minha fala, eu queria, antes até de falar das portarias, falar da importância que é trabalhar essa questão da primeira infância, da importância que é, e por isso que a gente pensou nessas duas portarias. Uma portaria foi, na verdade, agora são 3, porque hoje mesmo foi lançada a portaria conjunta com a Secretaria Nacional da Assistência Social, e ambas portarias, tanto as portarias que a gente trabalhou pensando um pouco em todas essas problemáticas que a maioria dos municípios tem tido de acesso ao prontuário SUAS para registrar as visitas domiciliares, e a gente viu que houve uma dificuldade muito grande dos municípios para poderem acessar a esse sistema, porque a gente sabe que houve um congestionamento muito grande de acesso, né? A maioria das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão tentando acessar o auxílio emergencial, e isso impactou também no sistema nosso do Prontuário SUAS e no sistema do Criança Feliz. E aí, com isso, nós entendemos, e é algo que a gente sempre tem trabalhado a nível de ministério, para que a gente não prejudique os municípios, né? Para que a gente não prejudique os estados. E aí, pensando nisso, nós fizemos a portaria, que é a portaria número 7, prorrogando o prazo para que os municípios pudessem registrar as atividades que foram feitas durante o mês de março até o dia 30 de abril, que fecha essa semana, para que nenhum município pudesse ser prejudicado com relação a isso. A outra portaria, que é a portaria 366, ela traz um pouco uma inovação a nível de programa Criança Feliz, que são duas coisas importantes. Uma a gente recomenda de que as capacitações que eram feitas a nível presencial, que não sejam feitas nesse momento, exatamente para que a gente não propague o vírus, evite aglomerações, e que os municípios que ainda não iniciaram as capacitações, que eles possam fazer o curso EAD básico, que está disponível no site do Ministério da Cidadania, né? Ali no link do EAD, e não só isso, mas que a gente acaba também sendo flexível no momento em que a gente entende que a maioria dos municípios suspenderam as visitas domiciliares. Entendendo isso, de que foi algo de uma decisão a nível local ou a nível estadual, a gente dá uma abertura para que, claro, e diz que é super importante que a gente mantenha a assistência a essas famílias de alguma forma, que essas famílias não fiquem desamparadas, então, que a gente continue a atender essas famílias, porque a gente sabe da importância de se trabalhar, e o que a gente fala, né, que este momento é o momento maior do cuidado, né? Quando a gente fala na primeira infância que é preciso cuidar para o futuro melhor, é neste momento onde as famílias estão em uma situação ainda maior de vulnerabilidade, onde as famílias necessitam também de uma atenção maior de dizer o que eu vou fazer neste momento, onde eu perdi, muitos perdem o emprego, muitos perdem a sua autonomia, muitos perdem a nossa mobilidade, né, que a gente tinha, a facilidade de mobilidade que a gente tinha antes, a gente não tem mais. E aí, pensando em tudo isso, a gente acaba ficando numa situação muito maior, né, e as famílias também acabam ficando numa situação muito maior de vulnerabilidade. Então, pensando em tudo isso, essa portaria 366, ela acaba flexibilizando tanto o financiamento com relação ao programa Criança Feliz, quando flexibiliza também as capacitações. E aí, nesse momento que ela flexibiliza tudo isso, ela acaba
olhando um pouco, e é por isso que eu falo que são 3 portarias, que a gente, em parceria com a Secretaria Nacional da Assistência Social, resolvemos entender e até explicar para vocês melhor como é que a gente pode trabalhar essa flexibilização das visitas domiciliares e como é que a gente pode trabalhar essa flexibilização do financiamento com relação ao programa Criança Feliz. E aí a gente entende que é importantíssimo que essas visitas domiciliares sejam feitas, mas a gente entende também que essas famílias precisam de como eu falei no início, uma proteção social integrada muito maior do que a gente vem trabalhando. E aí, entendendo isso, essa portaria conjunta acaba olhando para a importância de que a gente continue esse trabalho com as famílias, mas flexibiliza um pouco mais. Então, o que a gente diz, como eu falei anteriormente, é que as capacitações não sejam feitas de forma presencial, que a gente possa fazer no EAD, que no momento em que forem fazer as visitas domiciliares, tomem todos os cuidados necessários com relação à segurança, à saúde, né? E que aí os profissionais possam, e aí os municípios e os gestores possam disponibilizar a utilização de EPIs, ou seja, álcool gel, máscara, que se atenda às famílias em um lugar arejado. É claro que as visitas domiciliares já não serão da mesma forma que era anteriormente, daquele tempo de 45 minutos, mas um tempo mais reduzido, que é um tempo menor de 10 a 15 minutos. Então, tudo isso é uma forma diferente, está sendo uma forma diferente de trabalhar como se trabalhava anteriormente. Além disso, essa portaria número 1 que saiu hoje, que é essa portaria conjunta, ela olha o programa Criança Feliz, algo que a gente tem trabalhado juntamente com a Secretaria Nacional da Assistência, como uma equipe, como parte de uma equipe única na assistência social. Ou seja, as visitadoras e visitadores, eles podem estar na linha de frente de toda a equipe para trabalhar essa questão da emergência. Então, atender essas famílias, a vulnerabilidade dessas famílias, olhando com foco na primeira infância, mas não só isso, mas olhar todos os outros fatores que surgem a partir dessa questão que estamos vivendo e desse novo cenário que estamos vivendo. E aí, olhando para esse novo cenário que estamos vivendo, a gente trabalha de forma muito mais unida, né? E muito mais integrada. E aí, a partir daí, a gente diz, por exemplo, ali na portaria conjunta, como a gente coloca, de que a gente possa trabalhar, por exemplo, algumas atividades lá nas famílias, que são atividades talvez que se trabalhava com os serviços de convivência em conjunto com outras mães, e que essas atividades podem passar a ser feitas ali na casa, com as famílias, com os recursos que aquelas próprias famílias têm. Olhar a importância daquele cuidado com relação àquelas crianças. A gente sabe que o vínculo deste momento é muito mais importante e muito mais necessário que seja feito, e não só isso, mas também a necessidade de se trabalhar, como eu falei anteriormente, em conjunto com outras políticas. Professora Rosângela, eu acho mais fácil que a gente vá, que eu acho que os municípios devem ter muitas dúvidas, então eu acho que fica muito mais fácil, até para diálogo, muito, que a gente vá fazendo em forma de diálogo, né? As pessoas vão perguntando e a gente vai respondendo, que eu acho que fica muito mais fácil, muito mais fluido a conversa, porque senão eu vou ficar aqui o tempo todo falando, detalhando a portaria, e eu acho que nessa nova dinâmica que a gente está trabalhando online, a gente fica muito mais disperso, né? Então, acho que eu me sinto muito mais à vontade esperando os questionamentos e as perguntas, e a gente vai dialogando
Ok. ao longo do tempo. Nós temos 2 momentos, Ana Paula, e para os demais, que nós previmos para essa conversa. Quais sejam? O momento de tirar as dúvidas sobre as portarias em vigor diretamente ligadas ao